Vamos lá, queridos. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Eu vou repetir. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Novamente. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Nessa madrugada, esse texto ele ardeu o meu coração, mediante a tudo aquilo que nós estamos vivendo, vivenciando, tudo aquilo que o mundo está recebendo de informações. Nós olhamos o planeta Terra sendo chacoalhado por uma pandemia, e isso gerando uma crise econômica sem precedentes. Nós olhamos as pessoas sendo mandadas embora, a morte batendo a porta, pessoas de uma forma assustadora se desesperando. A revista Exame, ela disse que o número de pessoas depressivas, depois que a pandemia entrou em ação, esse Covid-19, aumentou de uma forma assustadora. E aí você pega e lê esse versículo, o Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. A pergunta é essa: como não se abalar? Como não se abalar diante de tudo isso? Como não se abalar diante desse caos que está instaurado? Diante de um decreto estadual que vem fechando tudo, casamentos cancelados, formaturas canceladas, viagens canceladas. Aí o pastor Gilmar pega hoje no culto de domingo e lê um salmo de número 125 e diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. E tu diz: como não se abalar? Como não se abalar, pastor Gilmar? A minha empresa, ela está entrando em falência. Como não se abalar, pastor Gilmar? O meu parente, o meu amigo, uma pessoa tão próxima, está agora internada num leito de UTI, ocupando uma das vagas dos hospitais. E o Senhor vem numa noite como essa dizer: os que confiam no Senhor não se abalam. Como não se abalar diante do caos? Eu tenho uma notícia dizendo para você: independente do caos que o mundo está, independente da crise financeira que o mundo está, diante de tudo que está acontecendo, eu prefiro acreditar no que a palavra de Deus está me dizendo. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala. Eu prefiro acreditar nessa palavra. Não interessa sobre o que está acontecendo, eu prefiro ainda acreditar que os que confiam no Senhor não serão abalados. Pastor, eu estou me abalando. A pergunta não é o que está acontecendo, é o que a Bíblia está afirmando: os que confiam no Senhor. Eu me abalei. Você confia no Senhor? E o que é a palavra de Deus para esses últimos dias da igreja na face da terra? É a palavra que veio ao meu coração essa madrugada, que me tirou o sono. É essa: confia no Senhor, confia no Senhor, independente do caos, independente da luta, continua confiando, continua, Jonathan, confiando. Você que está me assistindo, continua confiando,
de uma fornalha. Eles poderiam deixar de confiar, mas eles continuaram confiando. Agora aquece 7 vezes mais, continua confiando. Ai meu Deus do céu, vão jogar lá dentro da fornalha, continua confiando. Tiraram da fornalha, continua confiando. Um novo decreto: Daniel agora vai ser lançado dentro de um lugar onde tem leões. E daí continua confiando. Mas e daí? Os leões vão ter que jejuar, porque tem alguém que continua confiando, que está lá dentro. Independente do que aconteça fora, continua confiando, pelo amor de Deus. Sim, confiarei. Oh! Eu não sei qual que é a fornalha, eu não sei quais são os leões, mas eu venho nessa noite dizer para você que está me assistindo, de perto, de longe, que está assistindo agora ou vai assistir depois, qual que é a estratégia de Satanás? É criar um caos, e no meio desse caos, ele saber quem confia em Deus e quem não confia. Entre tudo o que está acontecendo, eu vou te dar um conselho: continua confiando, não se abala. Por quê? Porque o nosso Redentor vive, e por sim se levantará ao nosso favor. Você acredita nisso, pastor Gilmar? Como 1 mais 1 é 2. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Oh, aleluia. Como confiar nos tempos que estamos vivendo? Eu te digo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se curvam e caem, mas eu e você estamos de pé. Estamos de pé. Eu vou repetir para você de novo o Salmo de número 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas eu e você faremos menção do nome do Senhor. Uns se curvam e caem, mas você está de pé. Você está de pé. Você está de pé. Confiarei no meu Senhor. Oh, aleluia. Confiarei. Oh, meu Deus. Oh, confiarei no meu Senhor. Aleluia. Eu desafio o teu coração nessa noite a confiar. A confiar. A confiar, independente dos decretos estaduais, dos decretos municipais, independente dos decretos federais. Nós temos um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Eu tenho uma notícia: nós não estamos abandonados, nós não fomos abandonados. O nosso Deus está cuidando de nós. O nosso Deus está cuidando de nós. Aleluia. Olha isso. O Dr. Derek Kidner, ele faz uma declaração e ele diz assim: os que confiam no Senhor, é uma revelação de muitas facetas do nosso relacionamento com Deus. É impressionante o que esse homem diz. Você pergunta, mas o que é confiar em Deus? De fato, é estabelecer um nível de relacionamento a qual você ainda não conseguiu dimensionar. Por isso que esse versículo, ele é muito poderoso, porque ele está dizendo: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião que não se abala. Ele poderia dizer: ei, os que confiam no Senhor são como as árvores, os coqueiros. Não, porque coqueiro se move,
árvore se arranca e planta em outro lugar, monte não. Sabe o que ele está dizendo? Nós temos que confiar num Deus que se um dia ele falou que A é A, é A. Se um dia ele falou que B é B, B é B. E se ele diz que estaria contigo todos os dias, ele está, independente do caos, independente do que está acontecendo. Ele está dizendo: eu te cuido, eu te protejo, eu sou o teu Deus. Aleluia. Oh meu Deus. A declaração, ele continua dizendo, a declaração, os que confiam no Senhor, ela é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, porque o verbo confiar traduz uma palavra hebraica que transmite um sentido de estar seguro. Ei, quando ele está dizendo os que confiam no Senhor, ele declara: você está seguro. Meu Deus, como que eu estou seguro, pastor Gilmar? Olha a minha volta. E aí, ou você vai acreditar nessa palavra e estar seguro, ou você não vai confiar nessa palavra e vai virar mais um número estatístico da revista Exame, mais um depressivo, mais um suicídio, mais uma morte, mais um derrotado. Eu vou repetir para você o Salmo de número 20 e o versículo de número 7. Tem muita gente por aí confiando nos seus bens materiais e já fracassaram. Outros, ele vai dizer que confiam em cavalo. O que é isso? Confiam na força do seu braço e eles também já fracassaram. Sabe o que essa pandemia está dizendo? Tem muita gente que está se achando e está desfalecendo, mas esse é o tempo dos que confiam no Senhor se levantarem, porque no meio de tudo isso, ele vai dizer: uns se curvam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor permanece de pé, permanece de pé. Recebe essa palavra na sua casa, recebe essa palavra na sua casa. Oh meu Deus. Pregar para poucas pessoas presentes. Ainda bem que Deus tem nos conduzido a uma sala de oração onde sempre a gente está pregando, sempre está liberando, porque a gente não se intimida com isso. Vocês que estão aqui, você que está na sua casa, levante a sua mão para cima assim. Eu quero que você declare, levante aí, não é porque você não está na sua casa. Levante a sua mão agora com ousadia e declara: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. O inferno, os demônios precisam saber quem é o teu Deus. Então declara agora: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Declara: eu confio no Senhor. Urabacanda labachébia. Declara: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu nome acima está. Olha só, ele ainda continua dizendo: os que confiam no Senhor têm que entender que quando o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Sabe o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo assim: no meio de tudo isso você não pode se abalar. O monte Sião não abala, e você não pode abalar. Como não abalar, pastor Gilmar? Eu vou te explicar para você o que esse homem ele disse. Ele disse assim: que confiar é se sentir seguro. Olha para mim. Olha para mim. Eu lembro uma vez, se meu pai estiver assistindo, assistir depois, ele vai lembrar disso. Eu era um adolescente e no colégio eu entrei numa confusão. E tinha uma galera do lado de fora que queria me descer a borracha.
E aí eu liguei pro meu pai. Eu liguei pro pai, falei: pai, eu acho que eu vou apanhar. Me socorre. E do lado de fora, Jonathan, Wellington, do lado de fora do colégio, uma galera já arregaçando as mangas, Jefferson, e dizendo assim: deixa comigo, eu vou arrebentar o Gilmar. O Gilmar agora não escapa. E os outros lá que já era capoeirista dando uma aquecida, né? Falei: meu Deus, quando eu olhei pelo buraco falei: meu Deus do céu, eu vou apanhar igual pandeiro. De repente, oh meu Deus, quem chegou? O papai. O meu pai chegou. Quando ele chegou, eu comecei a fazer beicinho. Meu pai foi chegando. Ele lembra disso, ele foi chegando. Entrou lá, me tirou para fora, irmão. E eu fui olhando para os piás e fazia assim, tipo. Eles eram muito, mas o meu pai me trouxe segurança. Não interessa quem estava lá fora, porque eu estava com o meu pai. Não interessa quantos eram, eu estava com o meu pai. Não interessa o que estava acontecendo, eu estava com o meu pai. Não interessa quem queria me bater, eu estava com o meu pai. E com o meu pai eu entrei no carro e fui embora. E eu ouvi o meu pai dizendo: ninguém toca no meu filho. Mexeu com ele, mexe comigo também. Pastor, e o que você quer dizer? A nossa falta de confiança em Deus, ela está diretamente conectada à nossa falta de relacionamento com Deus. Sabe, pastor Fernando, por que algumas pessoas não confiam em Deus nesse momento? Porque a sua vida espiritual está sendo denunciada diante dos acontecimentos. Como assim, pastor? Me explica, pelo amor de Deus. Eu quero confiar em Deus. Eu vou te falar para você. Eu preguei esses dias e eu quero ser enfático no que eu quero falar aqui esta noite. A maioria das vezes, nós temos um pensamento de Deus como soberano, grande, rei do universo. E nós nos relacionamos com esse Deus tão distante. Nós colocamos Deus num patamar que nós não podemos nos aproximar. Quando nós viemos e aceitamos a Cristo, nós viemos agora para a igreja. E quando nós chegamos aqui, nós começamos a falar que nós queremos Deus, que nós queremos se relacionar com Deus. Afinal, o peixe não vive sem a água, a árvore não vive as plantas não vivem sem a terra, e nós não vivemos sem Deus. Então, por causa disso, nós se achegamos. Algumas pessoas procuram denominações, comunidades, igrejas, porque elas querem Deus. Mas quando ela chega aqui num ambiente como esse, ela senta numa cadeira como essa, ela está em um ambiente confortável, de repente ela começa a ouvir sobre Deus. E ela quer Deus, até o pregador dizer: Deus, Ele é o teu Pai. Quando você escuta essa palavra que Deus é o teu Pai, você gera em você um bloqueio. Você trava, você paralisa. Porque agora você vai ter que se relacionar com o teu Pai. Por quê, pastor? Quantas pessoas, Wellington, que ela vem para a igreja e ela chega num ambiente como esse, e é apresentado para ela um Deus Pai. Mas quando ela ouve esse Deus Pai, ela já tem na mente dela salva que Deus, Ele se parece com o seu pai terreno. Ela se frustra, ela se decepciona, ela fica triste, amargurada. Por quê? Porque ela olha para Deus na perspectiva do pai terreno. E quando ela olha para o pai terreno e olha para Deus, ela começa a ter medo de Deus. Por quê? Porque o seu pai terreno colocava medo. Ela começa a ter alguns problemas de relacionamento com Deus, porque ela começa a olhar para Deus na perspectiva de um pai terreno que abandonou, um pai terreno que o agrediu, um pai terreno que machucou. E agora ela chega num ambiente como esse, querendo se relacionar com Deus, e ela paralisa, ela não flui,
Ela não consegue orar. Por que ela não consegue? Porque o papai do céu, ele diz que nós temos que dialogar com ele. Mas quando eu chego, eu demonstro a minha fragilidade, porque eu não consigo falar com meu pai. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja hoje, que elas não conseguem se relacionar com Deus. Até certo ponto ela vai, depois ela paralisa, ela recua, ela não consegue frutificar, ela não consegue permanecer, porque ela olha para o seu pai terreno, e ela olha para Deus como seu pai, e ela o rejeita. Como se relacionar com Deus dessa forma? Como se relacionar com Deus dessa maneira? Pastor Gilmar, você não tem noção. Eu olho para Deus e eu não consigo me relacionar com Deus, porque o meu pai terreno me abandonou. Aí você vem falar que é para mim confiar nesse Deus que é um pai. Como confiar nesse Deus, sendo que o meu papai terreno, quando eu mais precisei, ele me abandonou. Eu fui deixado na casa de A, casa de B. Eu fui deixado num abrigo. Eu fui deixado numa casa para criança. E o senhor vem falar para mim confiar em Deus. Pastor Gilmar, como confiar em Deus? Quantos traumas. E aí o senhor leu um Salmo 125 dizendo: aqueles que confiam no Senhor não vão se abalar. Então agora eu estou dizendo por que você está se abalando. Pastor, me diga para mim o que eu faço. Claro que eu vou dizer, claro que eu vou falar. Não olhe para o papai do céu na perspectiva do pai terreno, mas olhe para o papai terreno na perspectiva do pai do céu. O papai da terra, ele é o teu segundo pai. O teu primeiro é ele. Deus é o teu pai. E como ele é o teu pai, ele faça igual Jesus fez. Quando Jesus olha para o pai do céu, ele olha para alguém o ferindo, transpassando com uma lança, cuspindo no seu rosto, e ele olhando para o pai do céu, nessa perspectiva, ele diz: papai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se você olhar para o papai do céu e olhar para o papai terreno, tu vai perdoar o papai terreno pelo abandono, pelas mágoas, pelas feridas, pelas machucaduras, pelas palavras duras que foram liberadas. E você vai dizer: hoje eu entendo, o meu pai não fez porque quis, não me abandonou porque quis, mas eu olho para Deus e eu no meu coração, eu decido perdoar meu pai. Eu perdoo ele. Por quê? Porque o papai do céu, ele é perfeito. O papai da terra, ele é falho. E se o papai da terra é falho, eu também sou falho. Então hoje eu decido olhar para aquele que é perfeito. Aquele que é perfeito. Pastor Gilmar, como assim? Me explica. Eu vou te explicar. Você nunca foi abandonado. A Bíblia diz que o papai do céu, ele nunca te abandonou. Ele está contigo todos os dias. Como que eu vou confiar em Deus? Por causa dessa palavra que eu vou liberar sobre a tua vida agora. O papai do céu nunca te abandonou. Se o papai da terra, ele te abandonou, foi o papai do céu que enviou aquele teu vô. Você não entendeu? Não foi o teu vô que te achou, foi Deus que enviou teu vô. Você não entendeu? Não foi tua tia que te achou, foi Deus que te enviou tua tia. Não, você não foi abandonado e largado. Alguém te encontrou, sabe por quê? Os olhos do papai perfeito estão sobre você o tempo todo, e não vai te faltar nada. Sabe aquele dia que você disse: tá faltando coisa aqui em casa, e aquela vizinha, sabe aquela vizinha que bate lá na porta e diz assim: ó amiga, eu vim trazer aqui 1 litro de leite. E tu diz: nossa, que vizinha bondosa. Não é a vizinha, é o teu papai que é bondoso do céu, que não deixa faltar o leite. Sabe aquele dia que faltou o arroz, que faltou o feijão, e o papai da terra disse: nós não tem de onde tirar. E alguém chegou na tua casa com uma cesta básica e disse assim: olha, eu senti de te trazer uma cesta básica, eu senti de trazer um alimento. E você diz: nossa, que legal, né, papai terreno? E ele disse: é, filha, o papai terreno pode até falhar, mas o papai do céu, ele não falha. Eu vou dizer para você, você que está me assistindo, você que está aqui presente, não faltou comida, não faltou arroz,
condições, não faltou tempo, não faltou cobertura, não te faltou nada. Então eu continuo dizendo para você, continua confiando no Senhor, porque Ele não falha. Continua sendo um Monte Sião que não se abala, porque o teu papai nunca te abandonou. Aleluia! Oh meu Deus! Sabe o que Deus diz para você hoje? Comece a se relacionar com Deus. Eu quero contar um testemunho muito rápido aqui para você. Eu fui viajar. Eu estava lá com o apóstolo Alberto lá em Santa Catarina. Alguém ligou e disse assim para mim: pastor, alguém te trouxe uma mandita, porque eu gosto de mandita. Hashtag fica a dica. E eu ganhei essa mandita e eu disse para a pastora: pede para eles comerem lá, porque a hora que até eu voltar, né, vai estragar, ou eles estragam ela. Aí cheguei de viagem, 3 dias depois, eu tô vindo de a pé, a pastora estava com o carro. Eu tô vindo de a pé e fiz um monte de coraçãozinho pro Marcelo ali no banco, fiz um monte de, né? Aí eu falei assim: Deus, na mente, olha isso, na minha mente eu disse: que vontade de comer uma mandita. Na mente. Eu cheguei aqui, o pastor Fernando estava aqui. É ou não é, Fernando? Sim. Cheguei aqui, tô ali, de repente, chegou um irmão, encostou a moto, desceu e fez isso aqui, ó. Eu abracei ele, chorei com ele, falamos em língua estranha. Ele disse assim para mim: pastor, você pode vir aqui na moto? Cheguei na moto, estava embaixo de uma blusa, uma caixinha embrulhada no papel de presente. Ele disse: tu sabe o que é? O papai não esquece de você. Eu dizia: eu sei o que é. Quando eu rasgo a caixinha, o que era? Uma caixinha de amandita, que numa noite antes Deus já tinha falado para ele comprar e me trazer. Pastor Gilmar, o que você quer dizer com isso? O que isso tem a ver? Tudo. Se um Deus que se importa comigo por causa de uma mandita que eu pensei, não vai se importar com você por coisas maiores? Não, você não está entendendo. Ele disse assim: olha os pássaros, você está vendo? Eu estou vendo. Então eles não plantam, eles não cegam. E aí? Todo dia eu os alimento. Todo dia eles comem. Deixa eu falar para vocês, uma vez eu estava numa convenção e aquilo marcou a minha vida. Sabe, Bruno, um pastor, ele disse assim: eu estava vindo à noite, uma carreta carregada de soja, alimento. Soja, ela vindo na frente, trepidando. E começou a cair soja, e esse pastor dentro do carro dizendo assim: olha só, pleno século 21, cadê a tecnologia para lacrar essas carretas, para parar de perder essas comidas? Olha quanta comida está caindo na beirada da estrada. Aí quando ele fechou a boca, eu disse que o Espírito Santo disse para ele: não fala isso, porque eu sou o Deus que cuido de todas as coisas. E amanhã, ao amanhecer do dia, isso aqui estará tapado de pássaros se alimentando, porque eu cuido de você e também cuido dos passarinhos. Aleluia! Pastor, e daí? Eu venho nessa noite na autoridade de Deus dizer para você: confia no Senhor. Confia no Senhor, Ele não te abandona, Ele não desiste de você. Oh meu Deus do céu, quantas pessoas que Ele enviou na tua vida. Esse dia alguém disse assim: olha, eu nunca fui abraçado pelo meu pai biológico. E eu disse: quantos abraços você já recebeu nessa igreja? Ele disse: muitos. Eu falei: porque o teu Deus não deve nada para você, muito menos um abraço. Se tem A, B ou C que não te abraçou, alguém aqui nessa casa te abraçou. Se tem A, B, C que não te deu uma mão, tem gente que vai te dar a mão. Eu tenho uma notícia para você: nessa terra não vai te faltar nada. Continua confiando no Senhor, Ele cuida de você, Ele
Ele cuida de você, Ele cuida de você. É você mais profundo. Não vai te faltar nada nessa crise, não vai faltar nada nesse fechamento. Pelo contrário, nós sairemos desse tempo mais fortalecido do que nunca, mais crente do que nunca, mais cheio de Deus do que nunca. Sabe por quê? Ele é o nosso Deus. Aplauda Deus aí na sua casa. Grita aí para os vizinhos ouvir. Oh meu Deus. Vem, pastor Fernando. O Pai me adotou. O teu amor me encontrou. Sim. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Oh meu Deus! Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Oh meu Deus! O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Escuta aqui, você vem com esse hino, Fernando. Sabe por que você tem dificuldade de se relacionar com Deus? Você precisa perdoar o seu pai. Você só vai conseguir perdoar o seu pai se você olhar para o papai do céu. E você vai exercer misericórdia sobre o teu pai terreno. A Bíblia diz que é para você honrar o teu pai. Quando ela não diz para você em que condição, honra ele. Honra o teu pai independente daquilo que ele fez. Leva um presente para ele. Perdoa o teu pai. Por quê? Porque o Pai do céu primeiro te perdoou, para que você hoje pudesse perdoar o seu pai. O seu pai, ele não é perfeito, como você também não é. Então perdoa o teu pai. Ô pai, perdoa o teu filho. Se abracem na sua casa, porque perfeito é só Deus. Perfeito é só Ele. E o teu pai que está no céu, Ele nunca te abandonou. Nesse tempo de crise você vai ser cuidado. Nesse tempo de fechamento de tudo, não vai te faltar nada. Esse dia alguém falou para mim assim: pastor Gilmar, e se faltar? Eu disse assim: peraí meu filho, entenda. Se chegar a faltar, se chegar a fechar, e você não poder sair da tua casa por nada, se tu sair eles te prendem, é a hora da nossa fé ser colocada em ação.
Porque se no passado, Gese, Deus enviou os corvos para levar carne, no futuro Ele faz a mesma coisa. É a hora daqueles que confiam no Senhor abrir a janela das suas casas e os corvos virem e trazer carne, pão. Se nós não puder sair, Jefferson, vai ser a hora que as aves do céu trarão alimento na nossa casa. O mundo ficará em crise, dizendo verdadeiramente: os que confiam no Senhor não se abala, não se abala, não se abala, não se abala, não se abala. O meu Deus é o mesmo que se falta água, Ele tira a água da rocha. É o mesmo Deus que se falta comida, os céus derrubarão ainda o maná sobre a terra. E se ainda faltar, os profetas se levantarão e os pães se multiplicarão, os peixes se multiplicarão. Então eu chamo você agora, eu desafio o teu coração. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, não se abala, não se abala, não se abala. Confio.